10 Minutos de Jazz, com Geisa Fernandes. Olá, esse é o segundo episódio de 10 Minutos de Jazz. Eu sou Geisa Fernandes, cantora, compositora e pesquisadora do Rio de Janeiro, e nos próximos 10 minutos vamos falar sobre o quê? Sobre jazz. Ouviu o primeiro episódio? Se ainda não ouviu, sugiro na sequência dar uma conferida. Você não vai querer perder o programa dedicado às origens do gênero. E para quem já ouviu o episódio, se ligou que o ragtime A Good Man is Hard to Find é o mesmo da nossa intro aqui do podcast? Ah, muito bem! Seguimos falando de jazz. Vamos falar de bebop, como prometido, mas antes, pouquinho antes, vamos falar do Gypsy Jazz. Você já ouviu falar de jazz manouche? Gypsy Jazz, o jazz cigano? Bom, talvez você já tenha ouvido falar de Django Reinhardt. O virtuosíssimo violonista é uma espécie de pedra fundamental do estilo. E para quem ainda não ouviu, o Gypsy Jazz é uma mistura deliciosa, ainda que improvável, do swing jazz norte-americano da década de 1930, uma dança de salão francesa chamada musette e estilos folclóricos da Europa Oriental. O resultado dessa mistura, também conhecido como jazz manouche, é simplesmente irresistível. Sua característica marcante é uma cadência ultra rápida que demanda um virtuosismo de seus músicos inacreditável. E se ainda assim você não se lembra de ter ouvido Gypsy Jazz, confira a premiada animação As Bicicletas de Belleville, ou vários filmes do Woody Allen, por exemplo, Meia-Noite em Paris, cuja trilha sonora é Gypsy Jazz puro. Surgido no início dos anos 40, o bebop se estabelece como moda em meados da década. Em pleno 1945, o mundo tentava assimilar as inúmeras mudanças do pós-guerra, e uma delas dizia respeito ao jazz. De música de salão feita para se dançar, o gênero passa a ser encarado como uma música para ser ouvida. O saxofonista Charlie Parker e o trompetista Dizzy Gillespie são grandes exemplos do bebop. A grande novidade que o bebop trouxe foi romper uma certa regra de que o improviso jazzístico estaria restrito à melodia. Os solistas de bebop, eles exploravam a improvisação harmônica, muitas vezes evitando a melodia depois do primeiro refrão. No bebop, desde que sejam respeitadas as estruturas dos acordes, o solista é livre para explorar as possibilidades do improviso ao máximo. Soa radical. E foi mesmo. O bebop foi uma sensação. E é muito interessante se pensar que justamente esse estilo radical do jazz se tornou a base de todas as inovações que se seguiram. E é por isso que se pode dizer que o bebop foi o responsável pelo início do estabelecimento do jazz como uma forma de arte. Herdeiro direto do bebop, sobretudo do bebop do final da década de 40 e da década de 50, uma mistura suavizada de tons de bebop e de swing deram origem ao cool jazz. Um elemento característico dos arranjos de cool jazz é que eles são pensados para destaque do conjunto. Apelidado de West Coast Jazz, por conta da forte contribuição de músicos de Los Angeles, o cool jazz virou uma verdadeira febre dentro e fora dos Estados Unidos em 1950. Outro herdeiro do bebop foi o hard bop. A extensão do bebop teve sua trajetória interrompida pela ascensão meteórica do West Coast Jazz. Mas vale lembrar que o hard bop também teve luz própria e trafega com desenvoltura pelo rhythm and blues e até mesmo por temas gospel. Outra característica do hard bop é que a seção rítmica é muito sofisticada, ela é diversificada em relação ao bebop dos anos 40. Um grande representante do gênero é o pianista Horace Silver. E antes da gente seguir
o jazz lá nos Estados Unidos, vamos dar uma paradinha e ver o que estava acontecendo no Brasil aqui na década de 40, 50. E por que isso? Porque vocês vão ver que o próximo passo que o jazz vai dar vai ser justamente em direção ao Brasil. E o Brasil da década de 1940, 1950, está vivendo o período áureo do rádio, as grandes vozes como Orlando Silva, as irmãs Batista, Dalva de Oliveira, rainhas do rádio. Mas ao lado desses vozeirões, um outro estilo musical começava a ganhar forma, o samba-canção. E o samba-canção já era um velho conhecido lá da década de 20, um subgênero do samba. Esse samba-canção apareceu como um processo natural do distanciamento do samba em relação ao machixe, ou seja, o samba deixava de ser rural e se estabelecia como um gênero urbano. Mas foi lá pelo final da década de 40, década de 50, que o samba-canção ganhou alguns elementos, às vezes até usados de forma excessiva. Uma profusão de metais, por exemplo, que remetia diretamente ao jazz norte-americano. Vale lembrar que esse namoro entre samba e jazz já é antigo. O grande mestre Pixinguinha, nos idos de 1922, em turnê pela França com seu grupo Os Sete Batutas, já havia entrado em contato com músicos de big band norte-americanos e atribuía inclusive esse contato ao seu primeiro interesse pelo saxofone, instrumento que após a flauta acabou virando sua marca registrada. Pois bem, foi esse samba-canção da década de 40 que, ao lado dos vozeirões, se infiltrava pela música brasileira e trazia suas contribuições, que mais tarde viriam se cruzar diretamente com o caminho do jazz. Mas isso fica para o próximo episódio. Por enquanto vocês curtem belas fotos. Cool Jazz Made in Brasil. Quantas belas fotos perdemos, que roteiros deixamos de rodar. Aquele do sofá, meu braço estendido, sua mão nos cabelos e um violão, cena de Godard. Quase nos tocamos sem querer, bem que desejamos não saber, ninguém pra reclamar. Noturna cidade, ponte sobre o tempo, destino e delírio pra gente lembrar. Vivo como foi, certo como teria sido, deixa ficar, pleno como é. Quase nos tocamos sem querer, bem que desejamos não saber, ninguém pra reclamar. Noturna cidade, ponte sobre o tempo, destino e delírio pra gente lembrar. Vivo como foi,
ressoa 3x2 dentro de mim. 10 minutos de jazz com Geisa Fernandes.